poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pelas perguntas que você sempre envia. As dúvidas que a gente recebe são assuntos que levam o programa ao ar, né? Trazendo aí informações e orientações à luz da Bíblia. Eu sou Nathan, como você já sabe, e comigo também, que você já sabe, está esperando a saudação dele, Pastor Augustus. Olá, Nathan, queridos ouvintes, nossa saudação em nome de Jesus. Mais um programa para a glória de Deus. E o que é que a gente tem no programa de hoje, Nathan? A ceia, sobre esse sacramento, né? Tem algumas dúvidas e o pessoal está aí perguntando para a gente. Você sabe que tem uma diferença na nomenclatura, né? Geralmente os presbiterianos e episcopais, metodistas, chamam a ceia de sacramento. Mas tem uma linha, e eu acho que é mais os irmãos da Igreja Batista, que chamam de ordenança. Então, no fim é a mesma coisa. Já tem uma diferença aí. Tá bom. Sendo então um dos dois sacramentos ou ordenanças da Igreja Reformada, ela é carregada de significados teológicos e espiritual. O apóstolo Paulo destaca em 1 Coríntios 11, ele afirma com grande seriedade o seguinte: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Qual é a importância da ceia do Senhor? Origem, significado, e por que não cremos na transformação do pão no corpo e do vinho no sangue do Senhor? Tema de hoje provocado por uma dúvida do Júlio César, de New Jersey, nos Estados Unidos. Muito bem. E a pergunta dele, então, ele diz assim: querido irmão, meu nome é Júlio César, eu sou de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e gostaria de saber a respeito de, por exemplo, da ceia em geral, né? Mas especificamente ele pergunta sobre as crianças participarem na ceia. Porque algumas igrejas não permitem que elas participem, e também se elas são batizadas e qual é a idade recomendada para que elas sejam batizadas e, obviamente, participarem da ceia, porque a igreja que ele frequenta diz que não há impedimento de uma criança tomar ceia ou ser batizada. Bom, primeiro vamos responder algumas das questões que você disse na introdução, Nathan, que são relacionadas com a ceia, né? A ceia foi instituída pelo Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. O relato está nos 4 evangelhos e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A narrativa dos evangelhos e de Paulo nos diz que Jesus, na noite que foi traído, não é? Ele estava com os discípulos, era noite de Páscoa, e ali no meio da refeição pascual ele tomou o pão, partiu, distribuiu entre os discípulos e disse: este é o meu corpo, né? Ele estava com um pedaço de pão, né, na mão e apresentou diante dos discípulos e disse: esse pão, né, que vocês estão comendo aí, ele é o meu corpo. E em seguida, depois que eles comeram, porque tem que lembrar que isso foi no meio de uma refeição, que era a refeição da noite da Páscoa, ele tomou o cálice e deu aos discípulos e disse: esse cálice que vocês estão bebendo aí, ele é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a vinda do Senhor até que ele venha, acrescenta o apóstolo Paulo. Então, a partir dessas palavras de Jesus, os discípulos começaram a se reunir periodicamente no meio das celebrações que eles faziam, as chamadas festas do amor ou ágapes, e tiravam um momento ali no meio da refeição, né, para partir o pão e beber o cálice em memória do Senhor Jesus. Já no século II e III já começou a haver perguntas levantadas sobre qual seria o real significado de este é o meu corpo, se referindo ao pão, e este é o meu sangue, se referindo ao vinho, né? Já havia alguns teólogos que queriam entender se a ceia era apenas simbólica ou se havia de fato alguma presença de Cristo e que tipo de presença ali naqueles elementos. E essa questão, durante a Idade Média, ganhou a orientação ou a linha
que deu no que é chamado de transubstanciação, que foi a posição adotada de que o pão realmente é o corpo de Cristo e que o cálice realmente é o sangue de Cristo. Cristo está presente fisicamente ali. E foi usada a distinção entre forma e essência para justificar essa transformação. Note que na Idade Média, essa transformação da hóstia e do vinho no corpo e no sangue de Jesus é feita pelas mãos do sacerdote católico, né? Ele, ao pronunciar as palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, então o milagre acontece e aqueles elementos são transubstanciados. A substância muda, mas não a forma. Eles, ao olho externo, eles permanecem pão e vinho, mas a substância agora já é o corpo de Cristo. A hóstia, praticamente, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, né? Então, você, ao mastigar a hóstia, você está mastigando o corpo de Cristo mesmo, né? Com nervos, cabelo, ossos, músculos, tá tudo presente ali. E, da mesma forma, o cálice é exatamente o seu sangue. É por isso que a missa, não é? Como ficou a chamada ceia, ela é conhecida como o santo sacrifício da missa. A implicação é que se Jesus está presente fisicamente ali, se o pão e o vinho se transformam nele, ele está sendo outra vez oferecido em sacrifício, né? Ele está repetindo o seu sacrifício na cruz. Está morrendo outra vez. Né? Então, a Reforma Protestante questionou bastante isso aí. E os reformadores não conseguiram chegar num acordo. Todos eles eram contra a transubstanciação católica. Acharam que não faz o menor sentido. Não é isso que Jesus quis dizer quando disse isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Então, as posições... aliás, essa polêmica foi a primeira polêmica entre os reformados, né? E que acabou dividindo o campo reformado em basicamente 3 linhas. Havia primeiro uma linha que entendia que havia algo da presença física de Cristo ali nos elementos. Cristo estava presente de uma forma física, mas não havia uma transubstanciação, né? E esse pensamento foi chamado de consubstanciação e é mais associado ao pensamento luterano, né? É a sacralização, basicamente, do elemento. Isso aí. Então, isso foi seguido por Lutero e eu não sei lhe dizer se ainda hoje é a posição dos luteranos. Eu imagino que seja. Depois você teve lá do outro lado o Zwinglio, que dizia que aquilo não tinha nada da presença de Cristo ali. Aquilo era só in memoriam. Ou seja, é como você está fazendo está usando aquilo ali apenas como um símbolo do que Cristo fez na cruz do Calvário. Seria isso? Não tem absolutamente nada da presença de Cristo. Totalmente ali. Esvaziado de qualquer coisa nesse sentido. E a posição de Calvino, a posição de João Calvino, de onde veio a posição depois, que é a posição presbiteriana, de que Cristo está presente, mas espiritualmente. E você, ao comer o pão e beber o cálice, você se alimenta espiritualmente de Jesus, mas em nenhum momento o pão e o cálice se transformam ou se transubstanciam ou consubstanciam no corpo de Cristo, né, na sua carne e no seu sangue verdadeiros. Então essa é a posição que nós adotamos nas igrejas presbiterianas e outras igrejas reformadas históricas também, que é essa posição de que Cristo está presente espiritualmente e que quando nós participamos com fé, nós de fato nos alimentamos espiritualmente do Senhor Jesus ali, mas nada mais do que isso. Bom, a razão pela qual crianças na igreja presbiteriana do Brasil, elas não participam da ceia, é porque há um entendimento de que, sendo a ceia esse mistério profundo, a participação nela exige uma compreensão prévia do que é que ela representa. Isso está nas palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele estava orientando a respeito da ceia, e ele disse aquelas palavras que você leu aqui na abertura do programa, né? Que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. Paulo estava se referindo ao fato de que alguns membros da igreja de Corinto, na hora de participar da ceia, tinham comido demais ou bebido demais. E eles estavam envolvidos em polêmicas e discussões. Lembra que a ceia era celebrada nas festas de fraternidade, né? Ágape, né? No ágape.
E aí, na hora de celebrar a ceia, não tinha mais um estado mental apropriado, uma disposição espiritual, uma compreensão do que é que estava sendo feito ali. Então, em vez de celebrar a ceia, eles, na verdade, estavam comendo um pedaço de pão e bebendo um pouco de vinho. E aí isso não fazia sentido. Então, Paulo disse, olha, quem come e bebe sem discernir o corpo, sem perceber a presença do Senhor Jesus ali, então esse, na verdade, está comendo condenação, bebendo, condenação. Sem fazer essa avaliação de si mesmo. Isso. Né? Aí ele diz, por isso, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Bom, então, quando uma criança está em condição de fazer essa autoavaliação, quando ela tem consciência de que ela é crente em Jesus, quando ela tem consciência de que aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo, espiritualmente falando, quando ela compreende o significado, está em condições de avaliar a sua própria conduta, a sua própria vida e de confessar os seus pecados, ela está em condição de participar. E essa idade, então, varia de criança para criança. O que a gente acha que não faz sentido é deixar participar da ceia crianças que estão numa idade que não tem o menor discernimento do que é que está... vão tomar aquilo ali só porque está todo mundo tomando. Todo mundo tomando. Como alguns adultos fazem também. Também, isso que vale para a criança, vale para o adulto também, não é? Então, por isso que nós temos que cercar a participação da ceia com esses cuidados por causa do simbolismo que ela representa e pela exigência de que a pessoa seja capaz de fazer uma autoanálise antes de se engajar na ceia. Por isso também que a ceia não pode ser oferecida a descrente. Algumas denominações, né, especialmente neopentecostais, quando elas vão celebrar a ceia, elas abrem a ceia para todo mundo, convida quem está lá, não é a pessoa de outra religião, é ateu, não é nada, né? Mas aí eles dizem, não, vocês vêm participar, está completamente errado, é um desvirtuamento da ceia do Senhor, deveria ser só para crentes e crentes conscientes e preparados para participar da ceia. E quando entendem isso, sabe, a seriedade de participar desse sacramento, da ceia do Senhor, que deve ser mesmo com bastante seriedade. 1 Coríntios 11, ele é bem rotundo, ou seja, bem firme com relação a isso. Gostei do rotundo. Contundente, você queria dizer, né? Isso. Com relação a isso. Então tá bom, gente, ficamos aqui com mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo sempre a sua participação. Nosso WhatsApp, os grupos estão aí para discutir os temas, para colocar em comum acordo aquilo que a gente está querendo trazer para vocês aqui, pastor. Muito obrigado, queridos ouvintes, mais uma vez pela sua audiência e a você também, Natsan, pelo seu companheirismo aqui. Obrigado, pastor. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim meu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemo.